Bom dia a todos. Eu apenas irei fazer aqui uma breve introdução. Em primeiro lugar, em nome da AIDA, agradecer a todos a participação, inclusive ao professor Martinho e ao Tiago que aceitaram este desafio de conduzir hoje o webinar. A temática será relacionada com o impacto da inteligência artificial em processos de manufatura aditiva. A sessão será contida pelo professor Martinho e pelo colega Tiago. Qualquer questão que tenham, nós reservamos uns minutos na parte final da sessão para fazerem ao professor Martinho. Mas eu coloco aqui à disposição para o professor Martinho também vos conduzir a sessão como preferir. Portanto, vamos dar aqui início à sessão. Se tiverem alguma questão da agenda e não vai até porque por lapso não mencionei este ciclo de webinar está a acontecer aqui no âmbito da Agenda Inova AM estes webinars estão relacionados com a fabricação aditiva e esta sessão de hoje é a segunda sessão que o professor Martinho está a realizar e que aceitou aqui o convite. Portanto, professor, dou-lhe a palavra assim e conduz a sessão. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão na parte final, estejam à vontade para colocar. Então, muito bom dia a todos. Eu agradeço o convite que a Aida me fez, no sentido de falarmos aqui um pouco sobre processos de manufatura aditiva e, neste caso da sessão de hoje, um pouco também sobre a inteligência artificial adaptada ou incluída nestes processos. Para isso, pedi ao meu colega, professor Tiago Araújo, que estivesse presente e depois ele irá conduzir a sessão a partir do momento que nós toquemos no assunto da inteligência artificial em processos de manufatura aditiva. Agradeço a presença de quem mostrou interesse por este webinar. Quem esteve no webinar anterior, eu vou repetir 2 ou 3 slides, porque a apresentação de hoje é também, ao mesmo tempo, uma visita por várias abordagens que nós fizemos no quadro daquilo que tem sido a nossa colaboração neste âmbito específico da manufatura aditiva com uma empresa de porcelanas, que é a empresa Porcelanas da Costa Verde. De qualquer maneira, vou repetir também aqui uns slides de introdução para quem não conhece. Eu estou na Escola Superior de Aveiro do Norte da Universidade de Aveiro, que está situada aqui em Oliveira de Azeméis. E está aqui situada porquê? Porque efetivamente esta região é uma região de produto industrial, uma região com uma forte presença industrial, uma forte componente da indústria que é para exportação, e portanto temos aqui uma forte componente de exportação. Este é um dos concelhos mais exportadores da região norte. E tudo isto junto e outros fatores que eu não vou agora aqui elencar, de facto permitiram a instalação deste polo da Universidade de Aveiro aqui em Oliveira das Meias, que é centrado exatamente na questão do design industrial, design de produto industrial, a organização e gestão, tem uma componente também de tecnologias de informação e comunicação e tem naturalmente as tecnologias de produção, nas quais eu já aqui incluo de facto a manufatura aditiva, não é? O nosso campus é constituído neste momento apenas pela Escola Superior Aveiro do Norte, que está aí numa imagem, para quem não conhece. Neste momento nós estamos a construir as residências universitárias e este ano, espero ainda este ano, iremos dar início à construção da Fábrica do Futuro, que é um projeto que visa a cooperação com o tecido empresarial e, portanto, será um local essencialmente de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento, nas áreas das tecnologias de produção, dos materiais, do design industrial. São áreas que esta Fábrica do Futuro, que está realmente em desenvolvimento e, portanto, as imagens que estão a ver na parte inferior do lado direito do ecrã são imagens ainda virtuais, mas nós esperemos que dentro de 2 anos elas sejam reais. Nós temos neste momento uma das partes mais difíceis, que é a questão de garantir o orçamento já resolvido. Falo aqui também no nome do meu grupo de investigação, que se designa por EMART.
vem de Emerging Materials Research and Technology e, portanto, nós neste grupo fazemos, digamos, desenvolvimento de formulações de materiais, muitas formulações de cariz industrial. Trabalhamos nas manufaturas de transformação de materiais e não apenas naturalmente nos aditivos. Os aditivos é uma parte importante, com certeza, da atividade que nós temos aqui nesta escola, mas não é única, e, portanto, nós temos tecnologias de polímeros, portanto, extrusão, variantes de extrusão, injeção, termoformação, RIM, muitas outras tecnologias que esta escola tem. E depois temos, naturalmente, sendo esta uma região essencialmente subtrativa do ponto de vista tecnológico, nós temos máquinas CNC com alguns sistemas de manufatura subtrativa com robôs CNC. Bom, temos de facto aí vários equipamentos. Realmente esta região tem realmente esta raiz forte nas tecnologias subtrativas. É uma região muito dedicada à transformação também de materiais metálicos e, nomeadamente, fabrico de moldes, como sabem, e polímeros, e, portanto, é muito importante nessa área. Bom, naturalmente, nós aqui o que queremos fazer é tecnologias de ponta, produtos de ponta do ponto de vista tecnológico, e é para isso que cá estamos, é para isso que o meu grupo também tem esta atividade. Sempre com o objetivo de termos uma aplicação de natureza industrial e, portanto, a esmagadora maioria dos nossos projetos, 97% dos nossos projetos são com empresas e, portanto, o nosso financiamento vem mais da cooperação que temos com o tecido empresarial. Da manufatura aditiva, do qual eu atualmente sou presidente da Comissão Nacional relativo à normalização destas componentes da manufatura aditiva, nós temos atualmente, a nível mundial, as tecnologias de manufatura aditiva organizadas em 7 grupos. Eu, na semana passada, ou na última sessão, fiz uma visita por várias tecnologias aditivas. Hoje vou passar por algumas destas tecnologias aditivas, mas vou-me centrar no processamento de materiais cerâmicos, ok? Portanto, para isso, vou falar no caso exatamente da Costa Verde, e, portanto, não sei se as pessoas que aqui estão muito familiarizadas com a indústria cerâmica ou não. De qualquer maneira, em termos de tecnologias industriais, eu destacaria aqui três grandes vertentes. Uma vertente de processamento de cerâmicos a seco, o qual é baseado no spray drying com o fabrico de pó cerâmico para processamento na indústria por aplicação de pressão uniaxial ou pressão isostática. Portanto, este é um ramo muito importante, o qual depois vai ter continuidade dentro daquilo que são as manufaturas aditivas. E temos depois um processamento via úmida, do qual se destaca aqui o vazamento de suspensões para molde de gesso, nomeadamente, que a Costa Verde faz, e também a extrusão para pasta cerâmica, que depois é uma pasta de roller para fazer, de facto, depois, neste caso, porcelana de hotelaria, nomeadamente, por extrusão portanto, por roller. E para isso precisamos de pasta extrudida, é isso que vocês estão aqui a ver, estes tarugos de pasta. Portanto, na manufatura aditiva, voltamos a ter tecnologias que processam este tipo de suspensões e tecnologias que processam este tipo de pastas, ok? Portanto, temos aqui que perceber que há aqui uma certa continuidade naquilo que é a filosofia de uma indústria cerâmica. E foi isso que desde o início, acho que agora vou-me repetir, já da primeira vez o disse, nós efetivamente começamos há muitos anos, provavelmente o primeiro projeto da ANI, na altura financiado pela ANI, tem realmente já muitos anos. Penso que foi o primeiro projeto na área do aditivo, foi exatamente com a Costa Verde, com a adaptação, eu estou a falar da adaptação de formulações industriais, portanto, usar estes pós ou usar estas pastas cerâmicas para processamento por processos aditivos. Nesse caso particular, foi em tecnologia de pó. De qualquer modo, eu ia daqui a usar aqui um bocadinho mais do tempo para falar aqui sobre este slide, porque acho que essas considerações é que são particularmente importantes para aquilo que nós vamos falar também a seguir.
Bom, hoje nos processos de manufatura aditiva, temos alguns processos que processam diretamente pós, outros não processam diretamente pós, processam, digamos, materiais sobre outras formas. Mas muitas das vezes, para nós obtermos essas formas, nós precisamos de pós, para depois poderem ser processados, por exemplo, a carregamento num filamento ou para uma outra tecnologia, como seja de uma pasta, o que seja. Portanto, a obtenção de pós de qualidade, digamos, respeitando aquilo que os equipamentos comerciais hoje nos oferecem, é extremamente importante. Portanto, esta escola e o meu grupo de investigação têm vindo a modernizar-se e a atualizar-se em termos de equipamentos, e muitos deles estão destinados ao desenvolvimento, caracterização de pós para processamento em técnicas aditivas. E, portanto, nós estudamos, por exemplo, muito, para além dos estudos clássicos, certamente aconteceram durante a Agenda Inova Mais, nós aqui estudamos muito a rheologia dos pós. Okay? É extremamente importante. Mas nós, de facto, precisamos de pós também para fazer as pastas para depois serem processadas por extrusão de material, portanto, neste caso, robocasting, que é o que eu irei também aqui falar, ou então pós, de facto, na sua forma final, de pó seco, para processamento por binder jetting, portanto, jato ligante, ou por sistemas de sinterização seletiva a laser, portanto, SLS, não é? Portanto, neste caso, o nosso pó, em todos estes projetos que eu vou aqui falar de seguida, estes pós são pós baseados na composição industrial da porcelana da Costa Verde, aos quais nós depois, enfim, dependendo da sua aplicação, nós fazemos formulações baseado com polímeros em aditivos de natureza química, ligantes, etc., de maneira que a gente consiga processar estes materiais numa impressora comercial. Com certeza que se nós vamos efetivamente fazer desenvolvimento de materiais e vamos fazer formulação, uma das etapas particularmente crítica é, de facto, os sistemas de mistura, para nós obtermos, de facto, uma boa dispersão dos pós no meio em que nós estivermos a usar. Pode ser um meio, pode ser um polímero, pode ser uma suspensão, pode ser, digamos, uma base aquosa, enfim. Mas uma coisa é necessária, que realmente nós tenhamos bons sistemas de mistura, bons sistemas de preparação, por exemplo, de um filamento carregado com partículas de porcelana para processamento por FFF. Por exemplo, portanto aqui é um processamento diferente, em que, regra geral, nós utilizamos outro tipo de tecnologias de mistura e para a formulação, não é? Com certeza que depois vamos caracterizar todos estes materiais que são para nós matérias-primas antes, portanto vamos caracterizar antes da sua transformação pelos sistemas aditivos, quer seja na forma de um filamento, de uma pasta, de um ligante, ou de uma suspensão, ou de um pó. Portanto, procedemos a todas essas caracterizações. Certamente muitos de vocês conhecem muitos métodos de caracterização de materiais, nós passamos por esses métodos naturalmente. Depois, a seguir, efetivamente, no caso da cerâmica, nós vamos então processar por diferentes tecnologias de processamento aditivo. Nesta imagem estão alguns dos equipamentos que nós usamos, desde um binder, um jetting, portanto um jato ligante, um sistema de material extrusion, portanto de extrusão de materiais, que neste caso é uma plotter, portanto é um sistema de robocasting, ok? E temos vários, portanto nós usamos vários sistemas de robocasting, um filamento através de uma impressora de filamento, digamos, vulgar, portanto pode ser uma Prusa, uma coisa desse género, e depois um sistema mais evoluído que processa pós-metálicos, mas não por jato ligante, como é o caso do binder jetting, mas sim por um laser. E aí usamos, à semelhança do sistema de jato ligante, utilizamos pós e, no caso do jato ligante, utilizamos um binder, portanto um líquido, uma suspensão, regra geral de natureza aquosa, que vai unir as partículas, camada sobre camada, como já sabem, e no caso do laser, no caso do SLS, é um laser que faz a aglomeração dessas camadas, dessas partículas, a aglomeração essa feita através de um processo de sinterização das partículas, neste caso estamos a falar de partículas poliméricas, ok? Mas, com isso, nós, regra geral, em todas estas tecnologias, nós não obtemos um cerâmico.
Nós obtemos, na realidade, um compósito que tem uma matriz orgânica. Ok? Seja ela qual for, mas tem uma matriz orgânica. E nós, o que nós pretendemos, de facto, é obter um objeto 100% inorgânico no final. Para isso, vamos ter que remover tudo o que são estruturas de construção, vamos ter que remover estruturas de suporte, podemos ter que fazer despoeiramento no caso das unidades de binder jetting ou de SLS. Isso faz, portanto, muitas das vezes de uma forma manual. De seguida, avançamos para sistemas, então, de remoção da componente orgânica, que aqui está designado pela palavra debinding. Usamos muito depois as palavras em inglês, que por vezes até me torna aqui difícil falar em português. Mas fazemos esta remoção de ligantes orgânicos, ok? Antes de proceder à sinterização. São etapas críticas no cerâmico. No processamento de um cerâmico são etapas críticas. Portanto, fazemos a pré-sinterização, a sinterização a seguir e depois, eventualmente, digamos, o vidrar do cerâmico, o glazing, também o fazemos. Eu não tenho aqui, neste caso, por exemplo, uma impressora porque não a usamos nos produtos da Costa Verde, mas nós temos uma impressora que julgo que até é a única aqui em Portugal, que é uma Litos que faz o processamento de suspensões cerâmicas, ok? De grande precisão, realmente com enorme qualidade de acabamento, com peças extremamente complexas do ponto de vista geométrico. Contudo, esta tecnologia é uma tecnologia baseada em estereolitografia, é um processo através de um DLP bastante poderoso que a Litos dispõe, mas, enfim, constrói com uma velocidade relativamente reduzida, em áreas relativamente reduzidas, e, portanto, as peças não são muito grandes. São peças de cerâmica técnica, o que manifestamente não é o caso da Costa Verde. Portanto, gostava também de vos apresentar, depois na outra sessão que eu fiz, apresentei um bocadinho peças dessa natureza. Bom, então olhando aqui para e agora acelerando um pouco, até porque depois o tempo vai passando, o meu colega também tem que falar um pouco, eu começaria aqui rapidamente pelas técnicas de extrusão. Portanto, nós fizemos filamentos com porcelana e processamos porcelana também por robocasting. O FFF e o robocast são duas das técnicas de extrusão de materiais. O filamento é por natureza um objeto, sim, uma matéria-prima de natureza sólida. O robocasting é uma pasta, ok? Que nós aqui usamos. Bom, não vou agora entrar em muito detalhe, mas nós temos naturalmente vários equipamentos para extrusão, fabrico. Nós temos uma linha dedicada ao fabrico de filamentos e, portanto, como eu disse na última sessão, tenho feito no grupo, aqui com o meu grupo de investigação, filamentos, enfim, com tudo e mais alguma coisa. De facto, a nossa experiência nos filamentos é bastante elevada. Este objeto que estão a ver é um objeto padrão que nós usamos em várias tecnologias para ver como é que está. E temos aqui um objeto final, que primeiro é um compósito, depois então das operações de debinding e de sinterização, consegue-se obter então um produto inorgânico em 100% em porcelana. Problemas associados a esta tecnologia, para isto acaba por fabricar um composto de matriz termoplástica, e, portanto, aqui um grande e grave problema, que é uma baixa incorporação de componentes inorgânicas. Portanto, em volume, nós atingimos 50%, 55%, 60% já é extremamente difícil, começamos a ter vários problemas. O que não é, de forma alguma, surpreendente, porque nós bem sabemos, mesmo em processos de injeção industriais, com materiais compósitos, nós, regra geral, não precisamos mais do que compósitos com cargas superiores, portanto, a 60%. Todas as cargas, regra geral, são inferiores, todas as cargas comerciais existentes, portanto, no mercado são inferiores a 60%. Portanto, aqui também não foge à regra, porque o processamento é um processamento de engenharia de materiais e, portanto, os fenómenos físico-químicos são os mesmos. Ok?
Em robocasting, portanto, nós tivemos este foi o nosso segundo projeto com a Costa Verde. O primeiro eu ainda não falei, o desfilamento foi algo que nós fizemos internamente com a Costa Verde, sem qualquer apoio por parte da ANI, mas aqui neste caso foi um projeto com a ANI, um projeto em copromoção com a Costa Verde, o RoboServe 3D. Também já tem muitos anos, é um facto, já tem alguns anos, mas eu gostava de passar por ele porque há aqui coisas interessantes para referir. Portanto, este projeto nasceu na altura, veio na sequência de um projeto de binder jetting, portanto já ligante, e na altura a administração da Costa Verde começou a conhecer estas tecnologias, tinha conhecido de facto o sistema de binder jetting, queria na realidade fazer objetos de maior dimensão. E a solução que na altura lhe propus foi exatamente passarmos para sistemas de extrusão, onde se obtém objetos de grande dimensão. E assim foi, nós acabámos por desenvolver algumas pastas adequadas ao processamento, com os parâmetros reológicos e de viscosidade adequados ao processamento, com as características dos pós que usamos nessas formulações, mas usamos sempre formulações de natureza, portanto, originais, pós de porcelana originais da Costa Verde, ok? Industriais, natureza industrial, era o que eu queria aqui dizer. Bom, esta chávena que vocês estão a ver foi particularmente interessante porque há aqui um mito que importa destruir, é que nem todos os objetos, de facto, hoje são possíveis de fabricar em todas as tecnologias aditivas. Portanto, as tecnologias aditivas, algumas delas têm problemas ao nível dos materiais de suporte. Por exemplo, o robocasting é uma delas. Se o robocasting for apenas com monofilamento, nós temos graves problemas em abrir o ângulo de impressão. E, portanto, é isso que estão aqui a ver nesta chávena, em que foram feitos várias estratégias para se conseguir imprimir esta chávena sem qualquer tipo de material de suporte. Já estes objetos que vocês veem aqui no vosso lado direito, em baixo, estas jarras já não têm esse problema, e aqui o design tirou partido, digamos, da construção de camada sobre camada, porque as camadas são visíveis, a não ser que se faça depois um glazing no final, e essa é a última peça que estão a ver do vosso lado direito. Esta peça, na realidade, teve depois aqui as chávenas tiveram um objetivo muito particular, que foi o encerramento exatamente deste projeto, e esta chávena e outros serviços foram apresentados depois no encerramento deste projeto. Bom, aqui está outro exemplo de um objeto dito impossível, neste caso um objeto que nós imprimimos também em porcelana por robocasting. E qual é a particularidade deste objeto? É uma caneca que tem um sistema de agitação incorporado. Portanto, o que vocês estão aqui a ver é, de facto, esta bolinha aqui, que é uma bolinha que está solta e que vai, na realidade, quando nós agitamos a caneca, ela vai rodar na base da caneca. Portanto, se quiserem pôr lá qualquer coisa e queiram homogeneizar, não precisam da colher. Como ela tem uma contrasaída, esta bolinha, de facto, não cai, não é? E fica sempre presa à caneca. Bom, isto foi um trabalho que também envolveu o design e, portanto, foi um trabalho muito engraçado. Outros estudos que se pode tirar muito partido, e depois a Costa Verde, em particular, depois fez peças, algumas delas eu acho bastante boas, excelentes até. Pode-se tirar e brincar muito com os parâmetros de impressão em robocasting, eles não são assim tantos, os parâmetros de impressão disponíveis em robocasting, mas nós estudamos alguns parâmetros, desde logo mais baixas velocidades, mais elevadas taxas de deposição, variamos pressões, etc. E consegue-se realmente efeitos muito interessantes mesmo, que a Costa Verde depois aproveitou para fazer algumas peças cerâmicas absolutamente disruptivas desse ponto de vista. Uma vez mais, vocês estão aqui a ver aquela peça standard que nós imprimimos, não é? E que usamos para comparação. Naturalmente, neste caso, hoje conseguimos fazer melhor do que isto, mas o que importa aqui também é um pouco a história que esteve subjacente ao fabrico destes produtos. Naturalmente, o fenómeno da camada sobre camada, neste caso, também se tentou tirar, de facto, algum partido em design, de maneira a conseguir digamos, estes riscos visíveis da camada sobre camada e o fraco acabamento
fosse uma vantagem do ponto de vista do design, e hoje realmente temos objetos, alguns deles de facto são apenas posse da própria Costa Verde. Temos designs muito específicos que tiram partido do processo de construção. Bom, aqui neste slide o que eu apresento e que vou apresentar em alguns slides mais, é de facto a evolução do processo de pós-processamento. Portanto, temos aqui a peça como impressa, com muita porosidade, uma pré-sinterização, debinding, pré-sinterização e depois a própria sinterização. Neste projeto do RoboServe fizemos também impressões em superfícies não planas. As superfícies não planas são de facto um problema. Regra geral, como sabem, imprimimos muito em superfícies planas. Em superfícies não planas, digamos, os algoritmos têm que ser alterados e foi isso que nós fizemos e, portanto, aqui imprimimos, neste caso, como vocês estão aqui a ver do vosso lado direito, imprimimos algumas peças com design mais complexo sobre peças obtidas por processos convencionais, neste caso de vazamento de suspensão. Portanto, aquela é uma peça vazada em suspensão. Dentro do RoboCasting, uma das dificuldades que na altura nós tivemos, de facto, como eu disse, foi a questão da falta de material de suporte no processo construtivo e, portanto, conjuntamente com os nossos parceiros neste projeto, nomeadamente o IPL, foi desenvolvido um equipamento para imprimir em multimaterial, em RoboCasting e multimaterial, e, portanto, este projeto foi um projeto que envolveu também a própria Costa Verde, portanto, um projeto dedicado à deposição multimaterial, e viemos a fazê-lo através, então, com o auxílio do IPL e de outros parceiros que estavam no projeto, e viemos, de facto, a desenvolver um equipamento com duas cabeças numa fase inicial, que permitia, de facto, a deposição multimaterial. Portanto, na altura foi um avanço que nos permitiu, nomeadamente, avançar para outras construções mais arrojadas através da tecnologia de RoboCasting, que, volto a dizer, normalmente é monomaterial. Normalmente. Hoje em dia já existem muitas soluções multimaterial, nomeadamente dual, mas até já existem algumas que fazem mais do que isso. Aqui está, de facto, uma das primeiras construções que nós fizemos, de facto, sobre digamos, uma peça obtida por um processo convencional, e aqui que eu já tinha mostrado ali atrás, e aqui o que vocês veem então é essa impressão sobre uma superfície curva e depois já sinterizada. Com certeza que foi uma impressão aqui com um bico bastante grosso. A nossa ideia não era atingir, digamos, a melhor definição que a técnica nos oferecesse, mas sim perceber o processo construtivo e, portanto, vocês veem ali muitos defeitos, os quais depois, mais tarde, naturalmente, com outras taxas de posição e outros bicos, se conseguiu não eliminar totalmente, mas minimizar e ter uma maior perfeição na impressão. Uma vez mais, aqui imagens com a deposição de vários materiais, neste caso com dois materiais, nomeadamente lactona, desculpem, eu também trabalho com caprolactama, mas isso é outro produto, em que nós usamos, nomeadamente, pura e simplesmente para fazer a base, neste caso desta imagem que vocês estão aqui a ver. E, portanto, neste caso, temos um sistema de duas cabeças, uma imprime, de facto, o PCL e a outra vai imprimir a pasta que contém a porcelana. Ok? E é isso que vocês estão neste momento aqui a ver. O primeiro projeto foi o PrintSet, de facto este foi o primeiro projeto que nós tivemos, eu apresentei algumas imagens também na última sessão. É um projeto que nos dá é uma técnica que nos dá muita liberdade de impressão, uma tecnologia de processamento de pós, e, portanto, nós aqui usamos, então, pós de porcelana. Este estudo foi foi dos primeiros estudos feitos com pós de porcelana a nível mundial, de facto. Deu-nos bastante trabalho, porque, como penso que sabem, os binder jettings, normalmente, a maioria deles, os comerciais, muitos deles, de facto, imprimem em gesso, e usam um ligante aquoso, e nós sabemos bem o que é que acontece ao gesso com água, e, portanto, não é o caso aqui. Isto são óxidos e, portanto, o grau de dificuldade é muito, muito maior. Nós usamos várias estratégias até atingir, de facto, a possibilidade de imprimir, então, a porcelana com um sistema de jato ligante. Portanto, nós alteramos não só a composição da cama de construção,
portanto, onde nós usamos de facto desenvolvemos de facto uma formulação específica, como também atuamos ao nível do binder, ok? E, portanto, alteramos dos dois lados as composições até atingir de facto as construções. A última imagem que vem em baixo é a mesma caneca que tem o tal sistema de agitação incorporado, manual, naturalmente, feito por este tipo de tecnologia. Outras peças que já mostrei da última vez, portanto vou avançar. Apenas referir uma vez mais que é a minha filosofia que estas técnicas são técnicas de nichos, digamos, produzem para nichos, produzem para a customização, produzem para a personalização do objeto. Não sou de facto, não dou suporte a discursos que indiquem que estas tecnologias vão massificar produções, não vão massificar, digamos, a personalização. Isso sim, não acredito que de facto venham a fazê-lo. Em termos de grandes lotes de produção do mesmo produto, não me parece que seja essa a melhor estratégia em termos de impressão através de sistemas de manufatura aditiva. Portanto, em cama de pó, também usamos então o sistema PBF, neste caso através do SLS, por processos indiretos. Portanto, aqui, muito parecido, utilizamos novamente um pó, só que neste caso não unimos o pó camada a camada, não é? Não unimos o pó através de um binder, unimos o pó através de um laser. Isso permitiu-nos aumentar ainda mais o grau de complexidade dos objetos fabricados. Tivemos excelentes resultados nesta tecnologia. É uma tecnologia que nós continuamos a usar, quer com a Costa Verde, quer com a Vistaleg, com quem neste momento nós estamos a trabalhar, com estas duas empresas, e realmente permite-nos aumentar a dimensão do objeto e permite-nos também, até porque no nosso caso o sistema de construção é maior, e permite-nos também, de facto, aumentar a complexidade geométrica dos objetos. Portanto, o que vocês estão aqui, de facto, a ver são resultados já práticos da utilização desta tecnologia em alguns objetos que vocês já viram em slides que eu acabei de passar, e do vosso lado direito tem, de facto, aqui um conjunto de fluxos de como é que nós trabalhamos estes parâmetros, trabalhamos esta preparação das matérias-primas, a sua caracterização, depois a questão do SLS, que eu chamo sempre indireto, porque efetivamente o que nós primeiro imprimimos é, na realidade, um compósito de uma matriz termoplástica, neste caso nós utilizamos poliamida 12, e depois a seguir então temos que fazer as etapas de debinding e, portanto, para remover a parte orgânica e ficar então com a parte inorgânica que segue depois para processos de sinterização e eventualmente de glazing. Nestas imagens que vocês basicamente estão a ver, e o que eu quero aqui salientar é que nesta tecnologia, como nas outras, mas nesta muito em particular, que estamos agora a falar, no SLS, e que nós continuamos a usar as tecnologias de laser, portanto, neste caso, nós obtemos retrações muito, muito elevadas. Já de si, uma pasta de porcelana tem retrações em processos convencionais na ordem dos 19%. Bom, nós aqui atingimos valores de retração superiores a 19%, superiores a 22%. Okay? Portanto, é isso que basicamente vocês estão aqui a ver, desde o corpo em verde, o corpo depois com a etapa de remoção de orgânico feito, tanto o debinding, e depois a própria sinterização leva a que o objeto vá diminuindo gradualmente de dimensão. O típico também dos objetos cerâmicos. E é isso que vocês veem aqui. Aqui está o nosso sistema de laser a funcionar. É um sistema com um único laser e, portanto, é isso que vocês estão aqui a ver. Alguns de vocês, se calhar, conhecem bem esta técnica. Em cima, de facto, saliento ali a etapa de despoeiramento do objeto. O objeto em verde, como eu digo, portanto, este é um objeto que tem porcelana e matriz termoplástica. Este objeto em particular que vocês estão a ver é de extrema dificuldade em sinterizar, devo dizer, muito difícil sinterizar este objeto. De qualquer maneira, um objeto mais complexo e ao mesmo tempo mais simples para nós é este cubo giroide. Ele não tem giroides, mas nós chamamos-lhe o cubo giroide, que está aqui, de facto, impresso depois com o debinding e, finalmente, com a sinterização e glazing, onde fica evidente a forte retração que estes produtos têm e, no final, continuamos a ter porosidade.
é um produto extremamente leve, ok? Hoje, o que nós estamos, de facto, a fazer com a Costa Verde é, de facto, um novo projeto. Esse projeto recorre, de facto, à inteligência artificial. Utilizamos na mesma o laser, e, portanto, é um sistema de SLS, e com isso estamos, de facto, a evoluir no sentido de ter produtos cada vez mais disruptivos, produtos claramente mais atrevidos, mas volto a dizer, são produtos de nicho, são produtos personalizados, não é propriamente o produto tradicional, por exemplo, da Costa Verde, que naturalmente faz um produto para hotelaria, enfim, com bastantes unidades cada lote que fazem, não é? Neste caso, não. A ideia é ter, por exemplo, produtos ao nível de um serviço para um restaurante altamente personalizado. E neste caso, nós tivemos, portanto, aqui a ajuda do chefe um restaurante português, o restaurante Purinhos, que foi chefe do ano em 24, penso eu, ou 23, e que realmente tem uma filosofia muito própria sobre aquilo que é o contar da história quando ele serve a própria refeição, no qual ele pretende que a própria cerâmica o ajude a contar essa história e não apenas os alimentos que ele confecciona. Portanto, foi esse o desafio que ele nos colocou, a nós, consórcio, portanto, nós a partir daí avançamos através do sistema DSLS, conforme eu vos disse, mas com recurso, de facto, à algoritmia, portanto, e o meu colega sobre isso irá falar um pouco. De qualquer modo, nós temos aqui já alguns objetos que efetivamente fomos obtendo através da sintetização a laser. Reparem, estes pratos que estão na primeira imagem em cima do lado esquerdo são pratos que despertaram de facto muita atenção. Portanto, vocês estão a ver, o prato maior é naturalmente o corpo verde, depois vocês têm o corpo sinterizado e têm o corpo depois já vidrado. Este foi um dos produtos que nós na altura fizemos, estes e outros, mas este em particular, que despertou mais atenção junto, de facto, a chefes de cozinha que realmente querem ter os seus serviços absolutamente personalizados. Aqui nesta palma da mão está, de facto, já um objeto que está neste momento em desenvolvimento com o símbolo do restaurante Purinhos e que nós estamos realmente a trabalhar e com desenvolvimento de cerâmica com um design claramente mais atrevido, uma vez que os sistemas de SLS permitem fazer objetos que realmente únicos e que realmente não são possíveis de fazer por outras tecnologias, nomeadamente as tecnologias convencionais. Este objeto foi desenvolvido por um designer aqui da escola e é inspirado, como vocês podem ver, no Hotel de Paris, que é um hotel de bastante charme e, portanto, estamos a trabalhar exatamente neste momento com a Costa Verde neste processo. Eu vou passar agora a palavra ao meu colega, que irá falar então sobre a inteligência artificial aplicada aqui ao sistema de SLS. Tiago. Obrigado. Então, eu vou apresentar aqui, vou começar apresentando a visão geral do que a gente tem no projeto em termos de inteligência artificial, principalmente, e o que a gente tem feito. Na busca inicial, o que a gente percebeu com inteligência artificial em manufatura aditiva, de maneira geral, é que já é bastante utilizada, tem muita precisão, aumenta a eficiência, tem redução de custos. E os processos especificamente de SLS já utilizam algumas técnicas de inteligência artificial para otimização e monitorização. E algumas delas já vêm dentro dos próprios equipamentos. Então, elas são invisíveis, que é o que normalmente a gente quer. Que se funciona bem, que a gente não consiga ver. Para que já não tenha essa carga no utilizador final de ter que configurar modelos, de ter que procurar as coisas. Mas ainda assim, tem muitos desafios específicos que podem ser apoiados por inteligência artificial. Quando a gente fala de SLS, principalmente, a gente viu aqui um desafio que é o tamanho das peças. A gente projeta uma peça a um determinado tamanho, sabendo que ela vai ter ali uma perda de escala muito grande, comparado com outros processos de manufatura aditiva. Então, como é que eu sei como é que aquela peça vai se comportar, o quanto ela vai perder de material, o quanto material eu tenho que ter? São perguntas que, claro, que a gente pode pegar um modelo, usar como entrada e testar para ver como funciona.
Mas cada uma dessas etapas do processo é muito custosa em termos de tempo e, consequentemente, vai ter um recurso associado. Então, para nós, como é que a gente pode apoiar isso utilizando inteligência artificial? O principal para nós é justamente ver onde o fluxo termina e começa. Para nós, o fluxo de trabalho, no termo, quando digo para nós, para o informático, né, para alguém que vai trabalhar com esses modelos de inteligência artificial, o fluxo de trabalho da manufatura aditiva vai iniciar nesses modelos CAD tridimensionais, objetos tridimensionais. Talvez, em uma outra perspectiva, comece no design, comece justamente nessa conversa, já que é um produto customizado. Mas, para os nossos propósitos, né, de otimização de processo, ele tem que começar no modelo 3D e tem que terminar num objeto físico. E para isso a gente tem técnicas de visão computacional e deep learning que permitem analisar esses modelos tridimensionais. Em termos da utilização, hoje em dia, o que a gente tem é muita integração de serviços. Aqui, por exemplo, tem um trabalho que destaca o uso de várias camadas na indústria 4.0 ligadas à manufatura aditiva, onde pode ser adicionada inteligência artificial. Isso é muito interessante e em algumas partes é o que a gente faz no LaserCell. A gente quer utilizar dados de sensores, a gente quer utilizar os dados da impressão, a gente quer utilizar os sensores das máquinas, equipamento de realidade aumentada, para integrar isso. Mas eu acredito que nós temos mais para contribuir nesse sentido. Também tem um outro lado, que é descer mais dentro do próprio equipamento, como nesse trabalho aqui, que usa inteligência artificial para controle direto do laser, para controle direto dos materiais de impressão, de disposição de pó. Então, não é o que a gente quer também. Isso é muito específico, depende de um controle de equipamento que não é genérico e não é escalável. Se eu faço funcionar numa dessas máquinas, não é sempre que vai funcionar em uma outra máquina, por mais parecida que seja. A nossa intenção aqui com o LaserCell, dentro desses modelos de inteligência artificial, é criar um modelo genérico, expandir um pouco. Essa questão de poder utilizar um processo que é um pouco mais genérico e aplicar ele diretamente aos nossos processos que são mais específicos. E aqui tem alguns outros trabalhos que são mais o meio termo, que utilizam as tecnologias que a gente vai estar utilizando aqui também, de processamento dos objetos e utilização de redes neuronais convolucionais. Então, de maneira geral, a gente quer melhorar a qualidade das peças produzidas, reduzir desperdícios e a quantidade de testes físicos que têm que ser feitos. E eu acho que o ponto principal do projeto, em termos de inteligência artificial, é prever os defeitos antes da fabricação. Se eu tenho um modelo complexo, como os modelos que a gente vai estar trabalhando vão ser, que vão ser modelos que não vão ser de produção em massa, que são modelos que vão ter características muito próprias. Então eu quero prever o que vai acontecer com ele antes de eu começar a fabricar, porque ele já é complexo o suficiente no design. Se eu tenho um método, um jeito de evitar que por 8, 10, 15 horas eu não perca esse tempo de trabalho da minha máquina, não perca esse tempo de trabalho do meu design, eu já consigo ter muito tempo economizado só de eu apertar um botão, correr o modelo tridimensional no modelo de inteligência artificial e resolver esse problema em parte, né? Dizer, olha, aqui tem um defeito, é melhor corrigir o modelo. Seguindo isso, a gente pode utilizar esse modelo já pronto para apoiar a tomada de decisão e otimizar os parâmetros do processo. Então, a nossa pergunta de investigação geral é, a partir do modelo 3D, tridimensional, que vai ser a nossa entrada, que vai passar por um slice, que depois vai para uma máquina de SLS, e dessas configurações de pressão, a partir desse início, é possível verificar se a peça resultante será fiel ao modelo digital? Eu entro com uma peça tridimensional. O meu modelo físico vai sair igual ao modelo tridimensional? Isso é uma pergunta que, num modelo tradicional de impressão, pode funcionar muito bem. Eu sei que se entra, vai sair, porque o slicer vai me dar informação sobre isso. Mas a gente tem compostos que são diferentes dos que vêm tradicionalmente numa embalagem. A gente tem também designs que não são exatamente tradicionais. Então, a pergunta ela ganha complexidade. Então, esse o nosso foco dentro do projeto. A gente não vai descer muito
ao ponto de controlar o equipamento, a gente não vai subir muito ao ponto de só utilizar os sensores e não saber o que acontece lá dentro. A gente quer o meio termo. Resolvendo para o nosso equipamento o processo todo, a gente consegue transmitir, a gente consegue compartilhar com outros equipamentos, porque a gente já vai ter o processo todo completo. E para isso, qual é o nosso ponto inicial? É o aprendizado de máquina. É uma área de estudo dentro da informática que estuda a habilidade de computadores aprenderem sem programação explícita. É um subtipo de inteligência artificial. Diria que 95% da inteligência artificial do nosso dia a dia hoje é aprendizado de máquina, de um jeito ou de outro. As aplicações de mapa são o nosso melhor exemplo do que não é, porque não aprende realmente sem programação. Mas todo o resto que a gente tem, esses modelos de linguagem, modelos de visão, os modelos que estão nos telemóveis, isso tudo é parte de aprendizagem de máquina. E para utilizar a aprendizagem de máquina, a gente tem que saber quais são as dimensões do nosso problema que podem ser utilizados. Eu tenho aqui um exemplo genérico, por exemplo, um estudo com antibióticos. Eu tenho que fazer uma medição no experimento, eu tenho que saber de bactérias, tenho que saber as medições específicas de cada um desses compostos que vem no antibiótico. E a partir disso eu gero um vetor de características, que aí sim o meu algoritmo pode compreender. Ele vai compreender como um vetor, vai compreender como uma matriz. E a partir daí eu tenho como aplicar esses algoritmos. Então, de maneira geral, o que a gente tem no processo? A gente tem a preparação dos dados, que é justamente buscar essa informação e tabelar, transformar isso em alguma coisa digital que possa ser utilizada pelo computador. O treinamento do modelo, que é justamente a parte de mostrar várias vezes para o modelo essa informação e garantir que ele aprenda a partir disso. Eu não vou dizer para o modelo o que ele tem que aprender. Ele vai aprender sozinho a partir de vários exemplos. E depois disso vem uma avaliação, porque eu quero otimizar de acordo com uma métrica, e aí sim eu entrego isso para um utilizador final, coloco isso dentro de uma máquina e tudo mais. Alguns exemplos comuns do dia a dia, né, são as categorizações de e-mail. Essa separação do que é spam e o que vai para a caixa de entrada, o que vai de um lado para o outro, e isso é aprendizado de máquina bruto, processamento de texto. O algoritmo viu vários exemplos de e-mail que eram spams e que não eram spams. Em algum momento ele aprendeu que um determinado padrão é um spam. Tem também modelos de tradução que funcionam do mesmo jeito, viu vários exemplos separados de um idioma e de outro e consegue relacionar um ao outro. E também os modelos de imagem, que são muito comuns hoje em dia, que eu mostro várias imagens de determinado objeto, uma hora o algoritmo aprende que um determinado objeto é de um tipo, um determinado objeto é de outro tipo. Seguindo isso, num subtipo do Machine Learning, a gente tem o Deep Learning, que utiliza redes neuronais para fazer esse aprendimento. Qual a diferença desse aprendizado do Deep Learning para o aprendizado de máquina? É que, em vez de eu tirar características manualmente, eu deixo que o modelo também aprenda quais características são importantes. Então, eu tiro essa necessidade manual. Eu não tenho que eu mesmo ir lá e retirar essas características. Eu pego o meu objeto bruto de estudo, eu mando para o algoritmo com a esperança, inicialmente, que ele vai aprender tudo sozinho. Essa esperança, que antes era muito difícil de se ter, hoje em dia já é mais consistente. Existem métodos que a gente consegue utilizar uma variedade de entradas, como imagens, sons, modelos tridimensionais, nuvens de pontos, e que a gente consegue ter algum resultado. Tem um melhor desempenho em problemas complexos, principalmente aqueles relacionados à cognição humana, como visão e som, que tem padrões explícitos que são muito difíceis de retirar, e tem uma capacidade e uma necessidade de lidar com grandes volumes de dados, capacidades massivas de dados, bilhões de imagens, trilhões de entradas de texto. Então, seguindo isso, diminuindo de novo, uma rede neuronal especificamente, que é a base do Deep Learning, é uma estrutura que realiza processamento não linear, através de uma função de ativação. O que significa isso? É que eu vou ter um monte de computações que não são comuns, não lineares, que não são diretas, padrões não diretos, e através de uma métrica que eu vou colocar na função de ativação, eu consigo entender se aquele padrão ou aquela estrutura ela atende uma determinada necessidade que eu tenho. A unidade fundamental é o neurônio, que é essa bem daqui, que eu vou destacar, que tem vários valores, que são os pesos, e que a partir de uma função de ativação eu digo se uma determinada parte do padrão atende ou não à minha necessidade. Esses neurônios são organizados em camadas, onde cada camada processa uma parte da entrada, transmite o valor para a seguinte.
Então, eu tenho aqui uma entrada, que pode ser qualquer coisa que eu consiga converter digitalmente, passa por essas várias camadas de aprendizado, e depois eu tenho só uma saída, que é sim ou não, verdadeiro ou falso, ou um determinado objeto ou outro. A saída também ela vai em muitos sentidos. Esses pesos eles vão ser esses valores que eu vou aprender, e uma grande vantagem de utilizar redes neuronais é que o aprendizado ele é automático, eu não tenho que configurar muito do aprendizado, utiliza um algoritmo muito antigo e já muito estabelecido para fazer o aprendizado, que é a descida do gradiente, como está aqui nesse vídeo. A entrada vai e o erro volta, e assim eu consigo aprender. E a vantagem de ter esses pesos separados da entrada e separados da saída é que eu posso reutilizar esses pesos. Isso vai ser criticamente importante para os nossos processos dentro do LaserSec. E falando desses processos do LaserSec, a gente vai utilizar muita visão por computador, reconhecimento de objetos, análise de imagens, que é justamente para a gente poder fazer a comparação entre os modelos digitais e as peças reais. Aqui eu só estou apresentando imagens 2D, mas visão por computador também engloba esses objetos tridimensionais, apesar de que não é exatamente visão, já é uma parte mais geométrica. Dois métodos que são muito utilizados para trabalhar com visão e também com geometrias são CNNs e VITs. Uma CNN é uma rede neuronal convolucional que utiliza convoluções especificamente para aprender padrões espaciais, que aparecem muitas em imagens. Só que, como aprende com esse processo do erro, precisa de uma quantidade massiva de imagens. O primeiro exemplo que funcionou de uma CNN precisou de um banco de dados de 1 milhão de imagens para poder realmente ser utilizado numa aplicação do mundo real. E hoje esses bancos de imagens têm bilhões e bilhões de imagens, basicamente a internet toda e mais um pouco. É a mesma coisa com os VITs, que são transformers de visão. Os transformers são a base dos modelos de texto, como o ChatGPT, como o Llama, o Claude, e uma adaptação deles é feita para trabalhar com visões, cortando imagem em vários pedacinhos, e cada pedacinho é tratado como se fosse uma palavra, um token dentro do processamento. E a vantagem de usar um VIT em relação à CNN é precisar de mais imagens, mas eu posso ligar visão e texto. Normalmente, para começar o processo do treinamento no VIT, eu já começo com um modelo treinado, que também é importante para nós ter alguma coisa de conhecimento do mundo real dentro do nosso processo de SLS. Então funciona bem com imagem, mas como é que eu traduzo tudo isso para 3D? Como é que eu saio de uma imagem toda bonitinha para um modelo tridimensional que, em princípio, tem menos ordem? Eu tenho aqui a transformação digital, que pode ser em point clouds ou em objetos tridimensionais. Essas point clouds elas vão ser tiradas de exemplos mais do mundo real, porque eu vou ter uma câmera que vai receber uma nuvem de pontos. E os modelos tridimensionais normalmente vêm de um designer, uma pessoa que realmente trabalha com essa criação já dos modelos. Ainda assim, eu posso converter de um para o outro. Posso converter um objeto para um point cloud para um objeto tridimensional. Dado essa entrada, que é muito mais complexa do que uma imagem, eu tenho que usar algoritmos específicos de geométrico e deep learning, que são a extensão do deep learning para esses dados geométricos. Essas peças cerâmicas, essas peças de SLS que a gente está gerando no projeto, elas são objetos 3D complexos, não só pela complexidade do design, mas pela complexidade de poder digitalizar isso de um modo que eu possa utilizar. Mas qual é a vantagem de utilizar isso? É que eu não perco informação. A outra abordagem possível era tirar várias fotos dos objetos e depois comparar com várias fotos do objeto tridimensional. Só que aí a gente perde informação, perde capacidade espacial. Não é o que a gente quer. A gente quer manter em um desses 4 grupos, né? Grid, grupos, grafos e geodésicas. E aí sim entram as nossas atividades específicas. Eu podia falar aqui de vários casos de uso, mas como a gente está resolvendo isso aqui, né, com o projeto, a gente vai utilizar isso. Então a gente está utilizando métodos baseados em IA, utilização de bases de dados estabelecidas e modelos pré-treinados. E a gente quer responder a mesma pergunta do início. O modelo pode dizer se o objeto quebra ou não quebra, é estável ou não é estável, vai se manter de pé depois do processo todo? Para isso, a gente passa por um processo um pouco maior que o tradicional. A gente pega um conjunto de dados públicos, pré-treina um modelo, pega um conjunto de dados sintéticos, refina o modelo, e aí sim a gente vai para dentro do nosso problema, com os nossos próprios modelos. Então é um processo muito maior, que precisa de muito mais tempo, precisa de muito mais investimento em tempo de recurso. Mas
permite que a gente cubra esse problema da massividade dos dados. No que a gente precisaria de bilhões de modelos tridimensionais, a gente vai tentar reduzir para a nossa quantidade de modelos, né? Que não chega nem a uma centena. Então a gente vai utilizar bases de dados públicas, que são várias, com o advento dos veículos autônomos. Agora a gente tem bases de dados públicas disponíveis que são facilmente reutilizáveis. E a gente vai utilizar a mesma estratégia que eu já mostrei anteriormente. Pegar os pesos desses modelos que foram treinados para tarefas extremamente difíceis e tentar converter para o nosso problema, que também é difícil, mas de uma maneira diferente. Para isso, o que a gente tem até agora são dois modelos que estamos em estudo nesse momento. O LightPT e o Point Transformer V3, que são os resultados dessas duas imagens. Esses são os resultados dos artigos. Nós estamos adaptando eles nesse momento, né, passando por esse momento de treinamento para utilizar dentro do nosso projeto. Então, neste momento, o que a gente tem dos resultados parciais é justamente isso, a utilização desses modelos, o retreino, que demora bastante tempo por causa da hiperparametrização. Enquanto isso, a gente também está tocando a atividade 4 do projeto, que é a definição de design generativo. Então, a gente vai ter agora, o nosso objetivo é treinar modelos de IA que, a partir de uma imagem ou de um modelo tridimensional, possam gerar novos designs. Então, aqui eu tenho um exemplo que, se eu tenho ali uma peça, eu consigo gerar o conjunto todo. Pelo menos essa é a ideia. Ou eu tenho uma conversa com o modelo. Eu tenho um design que eu não tenho certeza como vai ficar dentro do contexto geral. Então, eu passo pelo modelo e ele me dá ideias de novos designs que eu posso utilizar ou não, porque o modelo ele só está ali para dar apoio. Para esse problema específico, já existem soluções que utilizam transformers de texto e visão. Popularmente conhecido pela transformação, né, dessas imagens reais em estilos mais animados, principalmente asiáticos, né, do estúdio Ghibli. A gente tem os modelos LoRa's, que adaptam modelos grandes para um modelo especializado menor, que podem utilizar também outras entradas. Nesse caso, utilizam imagens, mas podem utilizar campos de profundidade ou modelos tridimensionais. Para essa tarefa, a gente tem um processo um pouco mais definido, já que ele já é um processo que existe, a gente não teve que adaptar tanto. Dado o modelo de entrada, a gente renderiza várias imagens 2D, passa pelo LoRa, faz o treinamento de um modelo, refina, gera de forma 2D novos designs, e a partir dessas imagens de novos designs, a gente gera uma reconstrução 3D e passa por uma engine 3D ou por um programa 3D para esses toques finais. Aqui tem os nossos resultados parciais a partir disso, a criação dessas várias imagens a partir de um modelo tridimensional. Dentro dessas várias imagens, a gente passa isso por um modelo tridimensional que é o LoRa, que também está em fase de treinamento. Ele não demora tanto para treinar quanto os outros modelos, mas ele tem muito mais destaque para a parametrização. É muito mais complexa. Então, nesse momento, a gente está fazendo essa parametrização também. Para reconstruir em 3D, a gente está utilizando os métodos que estão vindo da Tencent, que são os do estado da arte, para recriação, a partir de uma imagem 2D. Nesse exemplo aqui, esse bem aqui, ele recria um modelo tridimensional. Ainda sem texturização, sem materialização, mas recria com um certo nível de fidelidade, dependendo dos detalhes. E aqui a gente tem essa recriação. A partir de uma imagem de entrada do modelo tridimensional, eu consigo recriar esse modelo. A ideia é juntar esses processos todos quando o LoRa estiver funcionando. Nesse momento, é o que a gente tem isso aqui, ainda com vários erros, por causa principalmente da iluminação, que é outro parâmetro que a gente precisa agilizar, otimizar, melhorar, exatamente. Em outras frentes digitais, a gente tem aqui também utilizando já a ideia é utilizar os modelos de IA, que são realidade aumentada e visualização da informação. No momento do projeto, é o que nós temos mais avançado, justamente por não precisar tanto dos modelos de IA funcionando, a gente precisa mais de um exemplo dos dados de sensores, e a gente já consegue colocar para funcionar. Eu vou correr aqui rapidamente um vídeo enquanto eu falo isso, um videozito curto, que está acelerado já, justamente desses dados. Esses são dados reais, já do funcionamento da Snow White, com a informação de um dos modelos recentes que estava em fabricação. Então, eu tenho ali a manipulação tridimensional, consigo fazer a posição desse dashboard dentro do campo de visão da máquina, né, dentro do equipamento. Então, eu tenho ali a utilização desses sensores.
Eventualmente, a gente vai adicionar nesse dashboard, nessa visão, também os dados de inteligência artificial. Em termos de visualização de informação, a gente tem aqui os dashboards com essas visualizações, já estão ligados aos sensores, já estão ligados à informação que a gente tem das câmeras, e ainda está faltando ligar a informação que vem do Slicer, porque é de um programa diferente. O processo aqui todo é baseado num processo básico de visualização da informação. E a nossa solução final é juntar tudo isso aí no simulador, que a gente consiga pegar o modelo físico que foi criado, junto com a análise topológica, o modelo CAD, e passar isso para novas impressões 3D, ou refinar a impressão 3D, estações de trabalho e aplicações de realidade misturada. E aqui eu vou devolver a palavra. Muito bem, obrigado. Muito obrigado, Tiago. Foi intenso aqui a apresentação do Tiago. Bom, eu só vou dar 2 palavras só para finalizar este tópico. Realmente tudo isto se envolveu no âmbito do LaserCert. Passei aqui então o vídeo institucional que nós temos sobre este projeto em particular e finalmente, para terminar, naturalmente um conjunto de agradecimentos. Volto aqui a agradecer a todos os meus colaboradores de grupo em termos de investigação aqui na Escola Superior Aveiro Norte, e também à Costa Verde e à equipa da Costa Verde que connosco está a trabalhar este projeto. Portanto, este LaserCert, que é o projeto que está tão em curso, em que vocês viram qual é o estado neste momento do desenvolvimento. Relativamente a agradecimentos, naturalmente todos os projetos têm sido financiados e que têm tido apoio com as tais diferentes tecnologias de manufatura aditiva que eu aqui falei. Ficam também aqui os agradecimentos devidos às entidades financiadoras e depois a todos os parceiros que estiveram envolvidos nestes diferentes projetos que eu aqui falei e que naturalmente durante a apresentação não citei, ficam todos aqui expostos. Da nossa parte é tudo. Obrigado pela atenção e pela disponibilidade para ouvir aquilo que nós queríamos hoje comunicar. Queimamos aqui um bocadinho o tempo, mas devolvo a palavra à Aida. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, professor Martinho e Tiago. Vamos então fazer aqui um momento de questões. Eu vou fazer-lhe aqui a primeira questão que foi feita aqui pelo participante Fernão Abreu. Espera aí que estou só aqui a abrir a questão. Onde o professor, quando estava a falar dos processos a visitar os seus projetos da ADIT, da Robocasting, onde Sim. estava a mostrar as imagens, aqui o participante Fernão Abreu, da Wish Cook, coloca a seguinte questão: estas peças cumprem as normas de segurança alimentar? Vamos lá ver. Nós não fizemos, ou a Costa Verde neste caso, não procedeu à validação, digamos, das peças em termos de segurança alimentar. Não fez nenhum teste, pelo menos que eu saiba. Com certeza que podemos e devemos fazê-lo. Penso que não vai haver aqui nenhuma surpresa, porque o que eu poderia dizer é que todas estas peças são depois processadas industrialmente. Estamos a falar em temperaturas de sinterização de 340 graus, 1280, isso agora depende da composição, mas estamos a falar de temperaturas muito elevadas, e em especial aquelas que levam o glazing, portanto levam o vidrado. Bom, essas terão um grau de acabamento absolutamente igual àquilo que é uma peça obtida pelo método convencional. Portanto, sinceramente, do ponto de vista, estou aqui a pensar naturalmente na eventualidade de haver aqui alguns problemas de alguma migração de algum elemento químico que estivesse presente na formulação inicial. Digamos, como hipótese, não vejo não antecipo qualquer problema, dado que, de facto, estas peças depois seguem o seu processo tradicional. Elas foram todas cozidas em forno industrial, conjuntamente com as outras peças,
e vidradas, no caso das peças que foram vidradas. Portanto, desse ponto de vista, não antecipo qualquer tipo de problema, contudo, naturalmente, deve a Costa Verde, penso eu, proceder depois a alguns ensaios para que, de facto, mostre aquilo que eu neste momento estou a dizer. Mas do ponto de vista do processamento, eu diria que não deve aparecer aqui nenhum tipo de problemas, porque, regra geral, estes orgânicos não toleram temperaturas superiores a 400 graus, não é? E 400 já é muito. Por isso é que eu digo que não vejo qualquer problema em se obter essa certificação alimentar. Obrigada, professor, e penso que respondeu aqui à questão colocada pelo participante. Abrimos aqui a janela para mais questões, se quiserem colocar mais questões, inclusive o próprio Fernão abriu, se quiser colocar mais alguma questão, esteja à vontade, que o professor pode responder, Se eu souber, sim, dentro do possível, assim como todos os participantes. Se tiverem aqui alguma questão mais ligada à inteligência artificial que o Tiago apresentou, se ficaram com alguma dúvida, porque é um tema complexo e extremamente difícil também de explicar em tão pouco tempo. Se ficar aqui com alguma dúvida, estejam à vontade. De qualquer das formas, também fazer aqui uma nota. Nós iremos depois partilhar as apresentações e os e-mails do professor Martinho, bem como do Tiago, caso também queiram fazer alguma questão também por Muito e-mail. bem. Como não há questões, vamos encerrar esta sessão, apenas fazer aqui o convite para as próximas sessões que teremos na próxima semana. No dia 24 contaremos com a última sessão com o professor Martinho e vai estar um bocadinho relacionada com um debate sobre onde Portugal pode liderar ou pode fazer o seu nicho de mercado na fabricação aditiva a nível europeu e noutros mercados. Irá ser uma ação um pouco mais com aspecto onde vai permitir aqui a interação também dos próprios participantes. Iremos também apresentar algumas conclusões de um estudo que a AIDA desenvolveu aqui no âmbito da Agenda Inova AM com base nos PPS, sendo que alguns PPS estão relacionados com as temáticas que o professor Martinho também tem apresentado nestas várias sessões. Iremos aqui ter cerâmicas, moldes, entre outras áreas. Faço aqui o convite para estarem no próximo dia 24, será também das 11h30 ao meio-dia e meia. Resta-me agradecer a participação de todos e ao professor Pedro Martinho e ao Tiago, muito obrigada. Um bom dia e boa semana a todos.